Estava sempre acompanhado de muitas pessoas, além dos discípulos. E Marta e Maria, quem aqui se identifica com Marta ou com Maria? Eu acho até que eu me identifico com Marta mesmo. A gente pensa que não, mas muitas vezes, essa história, ela vem relatar a nossa própria história, A Bíblia fala que Marta, ela estava ali recebendo Jesus em sua casa, ela soube que Jesus ia passar e ela abriu as suas portas para receber Jesus. Só que naquele momento, Jesus entra em sua casa e Marta, muito ocupada, muito afadigada, muitas preocupações, muitos problemas, muitos afazeres, Muitas vezes a gente olha para a nossa vida, são muitos afazeres, são muitas preocupações, muita ansiedade, Esse tempo que a gente vive hoje é um tempo, uma geração que a gente tem visto, é uma geração muito ansiosa, uma geração muito preocupada com tudo, é uma geração que não para, para ouvir. A gente vê muito bem na história, Maria era uma serva pronta para quê? Para ouvir. Mas Marta não tinha tempo. Marta não tinha tempo para ouvir. Marta era muito preocupada. Marta era muito ansiosa. Marta tinha muitos afazeres. E a palavra vai dizer que Maria, ela escolheu a boa parte. Eu daria como título, dessa palavra, a boa escolha, Maria escolheu a boa parte. Então a gente pode perceber que muitas vezes nós estamos nessa correria do dia a dia, muitas coisas para fazer, tanto no nosso lar como fora. E muitas vezes a gente não para nem para ouvir Deus falar. A gente não tem tempo. Você já viu que às vezes tu corre de um lado para o outro, faz isso, faz aquilo. Quando tu chega no final do teu dia, agora eu vou orar, vou ler a Bíblia. Aí tu vai para onde? Senta na tua cama. Aí já era, irmão. Sentou na cama para ler a Bíblia. Se você consegue, você está de parabéns. Eu já falei assim, quer ter sono? Lê a Bíblia, porque você dorme. Perdi o sono, vai ler a Bíblia. Por quê? Porque o inimigo não quer nem que você leia, não quer que então te dá sono. Então é estratégico, é um momento que você não pode tirar. Tire o seu tempo com Deus, escolha um horário, mas não escolha esse horário, porque senão você nunca vai tirar um tempo para Deus. E a gente vê na história, que Marta, naquela correria, Marta recebeu quem em sua casa? Recebeu Jesus. Nossa, era Jesus que estava entrando na casa dela. Mas ela estava tão fadigada, tão preocupada com tantas coisas, que ela nem percebeu a presença do Mestre. Maria, que não era boba nem nada, já sentou logo para ouvir. E Marta, com aquela correria toda, ainda chega para Jesus e fala: Jesus, eu estou aqui trabalhando sozinha e minha irmã está aí sentada. Ela ainda questiona Jesus, como se a gente tivesse autoridade para questionar Jesus sobre alguma coisa. E ela questiona Jesus. E o que Jesus fala para ela? Ela podia ficar sem essa, Marta, Marta. Eu entendo quando ele fala assim: Marta, não é isso que eu quero de você.
Maria escolheu a boa parte, eu não vou tirar isso dela. Será que é isso que Deus quer da nossa vida? Essa correria? Esses tantos afazeres? Muitas vezes a gente fala, eu estou fazendo a obra. Eu estou fazendo a obra, então eu vou fazer tudo. Muitas vezes a gente esquece de ouvir o dono da obra. Quem é o dono da obra? E Deus falou muito isso no meu coração. Muitas vezes a gente quer se meter em tudo. Você tem tantas coisas para fazer, mas você não consegue fazer nada. Porque o principal você deixa para lá. A prioridade você deixa para trás. Será que é isso que Jesus quer de nós? Essa correria, esse cansaço. Todo mundo sabe que eu trabalho na área da saúde. A gente percebe muitos jovens, né, com uma crise de ansiedade. São crises que elas trazem sintomas que muitas vezes se confundem com infarto, que muitas vezes se confundem com doenças graves. Mas é uma crise de ansiedade. E a gente para pensar, o que é ansiedade? O que é isso que toma a nossa vida assim? Ansiedade, ela é uma preocupação excessiva com as coisas do dia a dia, as coisas que a gente está acostumado a fazer. Mas a gente tem uma preocupação excessiva, tão excessiva, que aquilo se torna uma doença. É tão interessante que quando a gente fala de ansiedade, a Bíblia também fala de ansiedade. Olha que Deus já sabia que isso ia acontecer, mas aí Ele deixa a cura, né? Lá em 1 Pedro, irmãos, eu anoto, mas às vezes nem eu entendo as minhas anotações. Não sei se é 1 Pedro. 1 Pedro 5:7. E Mateus 6:24, vai falar de ansiedade. 1 Pedro 5:7 fala assim: lançando sobre ele toda a vossa, porque ele tem cuidado de vós. A gente esquece, né, que Deus tem cuidado de nós. Mateus 6:34. Mateus Mateus 6:34 vai dizer: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. O dia de amanhã não te pertence. O dia de amanhã pertence a Deus. A gente não está falando aqui de Marta como se Marta fosse uma vilã da história. Marta não é vilã. O que a Bíblia retrata aqui é algo que muitos de nós passamos. Essas preocupações, esses muitos afazeres, muitos de nós passamos por isso. Só que não podemos esquecer que esses muitos afazeres não podem fazer
com que nós percebamos a presença de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes essas inquietações, essas preocupações do dia a dia, elas nos fazem perder a sensibilidade da presença de Deus na nossa casa, na nossa vida. É o que eu vejo aqui nessa passagem. Eram tantas coisas para se fazer, mas ela esqueceu quem estava ali diante dela. Ela queria tanto receber Jesus, mas ela não tinha tempo para Jesus. Ela não tinha tempo para parar para ouvir Jesus. Será que a gente tem tempo para parar para ouvir Jesus? A gente sabe que Deus tem propósitos na nossa vida. Deus, Ele nos chamou, né? Tem propósitos nas nossas vidas, e nós aprendemos durante muito tempo, né? Que até você viver o propósito, né, você vai passar pelo processo. Imagine se Deus te revelasse o processo. Muitos iam parar no meio do caminho. Porque é difícil. Passar pelo processo é difícil. Se Deus falasse assim, você vai passar pelo deserto, você ia continuar para viver o propósito, muitos iam parar, não ia não. Mas o processo é necessário. É necessário para a gente amadurecer, para a gente crescer, para aprender, é um aprendizado, né? Para a gente se fortalecer. O processo é necessário. E aí, no meio disso tudo, a gente olha para Maria. Quem era Maria na história? A Maria era aquela que estava disponível para ouvir. Era a serva comprometida. Era a serva obediente. Era a serva que queria aprender mais de Jesus. Aleluia! Quando a gente vê lá atrás Maria, né, depois da ressurreição de Lázaro, onde ela quebra lá o vidro de alabastro e unge os pés de Jesus com perfume, né, onde todo mundo criticava, ali ela estava demonstrando todo o seu amor, seu agradecimento, reconhecendo quem era Jesus. Ela não se importava com o que os outros iam falar, porque Maria não era nem para estar lá sentada na sala, porque não podia. Naquela época podia as mulheres ficarem sentadas junto com os homens, não. Mas ela não se importou, porque ela estava sedenta. Ela tinha sede. E é o que muitas vezes falta nesses dias. Nós não temos mais tempo para parar, para ouvir Jesus. Essa é a geração que é tudo pronto, que é tudo para ontem. Tudo tem que ser no momento que Ele quer. Mas o momento é de Deus. O tempo é de Deus. Não é nosso. Eu vi uma história uma vez, que o filho chegou para o pai e falou assim: pai, não sei nem porque eu estou contando essa história. O filho chegou para o pai e falou: pai, eu vou me separar. Como é que você conseguiu ficar casado por 50 anos? E o pai virou para ele e falou assim: é porque na minha geração a gente aprendia quando as coisas destruíam, a gente consertava. Hoje, vocês, quando destroem alguma coisa, vocês jogam fora e compram outra. Vocês não querem ter trabalho. Essa geração é uma geração que não quer ter trabalho. A gente aqui pode ser até de outra geração, mas a gente está pegando parte dessa e a gente está vendo o que está acontecendo.
É uma geração que tem chegado aí que não quer ter trabalho para nada. Não quer ter trabalho para ouvir, não quer aprender, não quer parar para ser disciplinado, não quer parar para aprender, não quer parar para ouvir os mais velhos. Eles sabem de tudo. Hoje em dia você vai falar com seu filho, ele já sabe de tudo. Ela já sabe de tudo. Não quer aprender mais nada. Já sabe como é que são as coisas. E a gente sabe que não é bem assim. Porque aquele que não quer aprender, ele vai aprender da pior maneira possível. Então a gente olha para Maria nessa história e percebe que Maria, ela fez uma boa escolha. E será que nós estamos fazendo uma boa escolha? Será que estamos escolhendo a melhor parte? Essa semana a gente tá orando por intimidade. Como é que a gente tem intimidade com alguém? A gente precisa ter relacionamento. A gente precisa conhecer esse alguém. Tem pessoas na sua casa ou amigos que são íntimos de você, né? Quanto tempo você passa com essas pessoas? Para que essas pessoas sejam íntimas? Quanto tempo você passa? Com Deus é a mesma coisa. A gente só vai ser íntimo de Deus se a gente passar tempo com Ele. A gente só vai conhecer a Deus se a gente buscar Ele, e a gente não está buscando. A gente diz que conhece, mas não conhece. Muitas vezes a gente, eu faço obra, as pessoas pensam que eu tenho ministério, eu tenho isso, eu tenho intimidade com Deus. Não tem nada a ver. Você pode ter todos os ministérios, mas isso não significa que você tem intimidade com Deus. A nossa correria, ela tem tirado a nossa sensibilidade. Ela tem nos afastado de Deus. É isso que está acontecendo. Infelizmente a gente olha, né? Porque Deus, quando Ele traz uma palavra, eu entendo assim, eu acho que essa palavra passa por você primeiro. Isso é um alerta. Isso é um alerta. Um alerta para a minha vida. Será que as escolhas que eu estou fazendo são escolhas boas que estão me aproximando de Deus? Ou estão me afastando do Senhor? Precisamos parar. Precisamos parar para ouvir Deus falar. E Ele tem falado. Não é pouco, não. Ele tem falado. A Bíblia fala que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Diz à igreja. Porque Ele tem falado. Só não ouve quem não quer. Obediência, intimidade, busca. A gente tem que ver o que é que Deus quer de nós. Deus tem um propósito na minha vida. Vou fazer a obra dele. O que Ele quer que eu faça? O que Deus quer que você faça? Você tem perguntado a Ele? Será que eu tenho perguntado o que Ele quer que eu faça? Precisamos estar atentos
aquilo que Deus tem para a nossa vida. O tempo está passando. E a verdade é que nós não temos mais tempo. Nós precisamos estar atentos, sedentos, buscá-lo, né, com todo o nosso coração. Muitas vezes Deus só quer de nós isso aqui, ó, a nossa vida. A Marta, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. O que eu vou dar para o mestre comer? Marta, não é isso que eu quero. Marta, eu quero a sua vida, os meus pés. Eu quero o seu coração. É isso que eu quero. Não preciso de mais nada. Deus, às vezes, Ele precisa só disso, de nós, da nossa vida, da nossa disponibilidade para Ele. Amém, irmãos? 8h15 aí, pastor. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para que entregasse a igreja. Espero que o Senhor tenha falado com cada um, assim como Ele falou comigo, assim como Ele ministrou ao meu coração, e fazendo entender que eu preciso buscá-lo, que eu preciso mais da presença dEle, que eu preciso parar para ouvir a voz dEle, que eu preciso ter mais sensibilidade para ouvir aquilo que Deus tem falado. A escolha é nossa. Às vezes eu falo que a nossa vida, ela consiste nas escolhas que nós fazemos. O louvor que nós cantamos aqui, entoamos, ele falava: se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Mas você pode impedir esse plano que Ele tem contigo. Só você pode impedir. Porque a partir do momento que Ele tem um plano na sua vida, que você prontamente o ouve, que você prontamente o obedece, que você se coloca diante dEle, Senhor, cumpre a sua vontade na minha vida. Certamente Ele vai cumprir. Não andeis ansiosos de um lado para o outro. Coloca toda a sua ansiedade nos pés do Senhor. Porque é Ele que te dá o conforto. É Ele que cuida de você. Muitas vezes a gente esquece que Deus cuida de nós. Se Ele não cuidasse, a gente não estava nem aqui mais. Deus, Ele continua cuidando de nós, mesmo sem nós merecermos. Às vezes a gente é cascudo, mas Ele cuida. Mas Ele estende sempre a mão sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar cada um. Em nome de Jesus.